Convidar você para você abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos. O texto está aí, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Romanos 3, a partir do versículo 21, Romanos 3, o tema da mensagem vai aparecer agora, nossa redenção. Não tem como, né, estar na Páscoa e não falar do real sentido da Páscoa, né? A nossa redenção. Então o texto novamente está aí, Romanos 3, 21 ao 26, eu vou ler na versão NVT, que é a versão que eu tenho adotado já há algum tempo. Então talvez vai ficar diferente de algumas versões, mas se você tiver com o seu celular, uma Bíblia online, você pode procurar a versão N de navio, tá? VT, NVT, T de tatu. Romanos 3, a partir do versículo 21, diz assim a palavra de Deus: Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Deixa eu arrumar meu microfone aqui um pouquinho melhor. Vamos orar? Pai, graças te dou por mais uma oportunidade de pregar a tua palavra. E mais uma vez, Senhor, eu me coloco aqui, Deus, diante do Senhor como servo, para que, Deus, ser um instrumento nas tuas mãos ao declarar as boas novas do Evangelho. Usa a minha vida, Senhor, que a unção do Senhor venha me capacitar, me habilitar, Deus, a falar, a proclamar as verdades da tua palavra, e que estas verdades venham alcançar cada coração, Deus. Alcançar o coração do meu irmão que está comigo agora, da minha irmã, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, daquele que porventura está vendo, ó Deus, este culto gravado, Pai. Alcance este coração com a tua palavra, salva, Senhor, fortalece a fé daqueles que já são salvos, ó Deus. Ó Deus, e que possa gerar temor no nosso coração. Em nome de Jesus, gerar temor, ó Deus, e arrependimento naqueles que estão afastados dos teus caminhos, ou estão, ó Deus, brincando com a fé. Que a tua palavra venha gerar temor, Senhor. Venha, Deus, destruir fortalezas nas mentes, ó Deus, que estão aqui, ó Pai, talvez comigo, impedidos de receber ou de querer entender a verdade da tua palavra. Destrói estas fortalezas, ó Senhor. Em nome de Jesus, e que haja quebrantamento. Assim eu lhe peço. Assim eu lhe agradeço, no nome de Jesus, amém. Se você crê, digita amém aí, por favor. Se você está comigo, se você está ansioso pela palavra, digita aí eu estou ansioso. Quero ouvir a palavra, quero receber a palavra de Deus. Vamos interagir um pouquinho aqui, por favor. Não sei se mais alguém chegou aqui. Daniel Ferraz, opa, que bom ter você aqui, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas alguém chegou aqui, alguns talvez não estão conectados, como eu tenho dito, né? Então, quando você não está conectado no seu login do YouTube, você não aparece aqui, né? Mas eu sei que tem algumas pessoas nos vendo, sim,
E graças a Deus por isso. Aleluia! Glória a Deus pela palavra que acabamos de ler, palavra viva, palavra eficaz. A palavra de Deus é inerrante, não há erros, não há confusão nela. A palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou homens no decorrer dos tempos, em diversas culturas e localidades diferentes. Não existia internet, não existia facilitadores de uma comunicação chegar, né, a outras pessoas, e você vê que no decorrer de muitos anos a Bíblia foi escrita e ela se complementa, é a palavra de Deus, e ela é apta para nos corrigir, para nos exortar, para nos direcionar, para iluminar o nosso caminho e para revelar quem Deus é, revelar a vontade dele para a nossa vida e também para revelar quem nós somos. Amém? Então esta é a palavra de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando à igreja em Roma sobre o que de fato aconteceu ou o que resultou do sacrifício de Jesus. Hoje é o domingo de Páscoa. Nós falamos um pouco sobre a Páscoa na sexta-feira da Paixão. Nós fizemos a Santa Ceia aqui online, né, na sexta-feira de manhã. Foi muito bom, foi muito gostoso, né? E falamos um pouco sobre a Páscoa. Então a Páscoa não é aquilo que o mundo prega, você sabe muito bem disso. Procuram ofuscar a Páscoa colocando, né, o coelhinho, colocando ovos de chocolate. Ofuscam a Páscoa apenas mostrando um Jesus morto. Não, nós cremos que Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. E a Páscoa representa muito mais do que aquilo que o mundo fala, né? Muito mais do que uma história linda de se ver e de se ouvir. A Páscoa representa a nossa libertação, a nossa redenção, amém? É a Páscoa. Assim como foi instituída a primeira Páscoa lá no livro de Êxodo, você vai ver, né, lá em Êxodo capítulo 12, você vai ver isso, onde a última praga foi lançada e Deus deu um direcionamento ao seu povo, onde cada um tinha que ficar em sua casa. Foi até interessante, nós fizemos isso na sexta-feira, cada um na sua casa, e continuamos cada um em sua casa. Eles tinham que sacrificar um cordeiro sem mancha, sem defeito, e pegar o sangue desse cordeiro e pintar os umbrais das portas, porque quando o anjo da morte passasse para ali matar, né, os primogênitos, ao ver aquele sangue nos umbrais da porta, ele passaria por cima. Isso é a Páscoa, ao passar por cima, ele passava por cima. O sangue era como de fato, né, a proteção, né, a libertação da morte para o povo naquele momento e o preparo para eles saírem, né, da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Assim foi também o sacrifício de Jesus, como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, o cordeiro pascal, ou seja, ele se sacrificou por nós e o sangue dele está em todo aquele que crê, em todo aquele que entregou a sua vida a ele, em todo aquele que se arrependeu dos seus pecados, em todo aquele que está servindo a ele, ao sangue de Jesus sobre a tua vida. Então a morte não pode mais contra a sua vida, aleluia. A morte física pode chegar, mas sabemos muito bem que nós temos a vida eterna, aleluia. E esse sangue veio sobre a nossa vida. E agora nos faz filhos de Deus e nos coloca rumo à terra prometida, rumo a Jerusalém celestial, aonde Jesus está para voltar e buscar a sua igreja. Os sinais estão aí, cada vez mais evidentes, as pestes estão aparecendo, pragas estão aparecendo novamente com mais intensidade, vulcões entrando em erupção, terremotos acontecendo. Não tem como você não perceber que o princípio das dores já começou. Como a mulher no parto, assim Jesus mostrou aos seus discípulos como é que seriam os últimos dias. Então as dores estão cada vez mais frequentes. A volta se aproxima, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, pois há redenção para aqueles que creem. Não é o fim para aqueles que têm o sangue do Cordeiro em suas vidas. Então o apóstolo Paulo fala nesse texto aqui aos Romanos, dizendo, conforme havia prometido na lei de Moisés, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei.
Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Todos que creem, não é só para o judeu. Todos que creem. Agora, o que é essa fé? O que é essa crença? Temos que entender aqui que esta fé não é aquela fé que apenas de lábios. Não é aquela fé, eu acredito em Jesus. Não, não é essa fé que a Bíblia diz. Pois o próprio Senhor Jesus falou que nem todo que declarar que Ele é Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, esta fé que Paulo está dizendo, a fé que te leva à salvação, é uma fé que te leva, perdão, que te leva a obras. Que obras são essas? Uma delas é justamente a obra em se obedecer ao Senhor, em seguir a Jesus, em servir a Jesus. É esta fé. Aqueles que creem são declarados justos, porque o versículo 23 explica: todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Ou seja, nós nascemos em pecado, já diz o salmista, o Salmo de Davi. Nós nascemos em pecado, o pecado estava no nosso DNA, o pecado estava dentro de nós, uma natureza que nos corrompe, uma natureza que nos distancia de Deus. É importante você entender isso, por isso que essa mensagem é uma mensagem evangelística, porque muitas vezes ouvimos pessoas dizerem: olha, eu não faço mal para ninguém, eu não tenho nenhum tipo de vício, eu procuro ajudar as pessoas, então eu não tenho do que me arrepender, eu não preciso de perdão. Não, todos pecaram. Está no DNA, você não percebe, você não vê. Você está cego quanto a isso quando você não encontra até você encontrar com Jesus. Então muitos dizem isso, mas eu não faço mal para ninguém, eu procuro ser uma pessoa correta, tudo bem, mas não há um justo sequer. Há uma natureza dentro de nós que nos corrompe. Então todos pecaram. Todos precisam se arrepender, todos precisam do perdão do Senhor Jesus, todos precisam do sacrifício de Jesus. Eu preciso. Eu precisei e preciso. E você também precisa. É o tempo de arrependimento. Jesus falou: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele é a nossa Páscoa. A Páscoa vem nos apontar para uma libertação. A Páscoa vem nos apontar que há sim solução para o pecado, a solução para a escravidão que vivemos neste mundo. O pecado nos separa de Deus. Por mais boa pessoa que você possa ser, você precisa de Jesus. Você precisa crer neste nome. Você precisa entregar o seu coração a Ele. Ainda é tempo, invoque o Senhor enquanto Ele está perto, porque haverá um momento onde Ele não estará perto. Jesus voltará para buscar a sua igreja, e quando Ele buscar a sua igreja, não haverá mais tempo. Olha o que está acontecendo nos dias de hoje, as igrejas fechadas. Talvez você esteja na sua casa e pensando: puxa, como eu tenho saudade da igreja, como estou distante de Deus, como estou com saudade de voltar à igreja, e você não consegue congregar, você não está conseguindo ir à igreja porque as igrejas estão fechadas. Agora imagina quando o Senhor Jesus buscar a sua noiva, imagina quando a igreja não estiver mais aqui, não haverá mais tempo para a sua vida, então o tempo é hoje. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Jesus se entregou por você. Para de ficar distraído com as coisas desta vida. Entristece meu coração em ver tantas pessoas que já ouviram a palavra, estão totalmente distantes, estão embaraçadas com as coisas desta vida, estão apenas sonhando com as coisas desta vida, estão olhando para a Páscoa como apenas um feriado de família, um feriado religioso, e outros ainda apenas se confraternizam com um chocolate, embora isso é muito bom, eu gosto também. Mas a Páscoa não é isso, a Páscoa tem que nos trazer a memória que Jesus ressuscitou. E por que Ele ressuscitou? Porque Ele veio nos resgatar, Ele veio nos libertar da morte, Ele veio nos dar vida eterna. Todos pecaram. Todos pecaram. Então, quando você vê
ou como você está me vendo agora pregando, entenda, não estou pregando religião, não estou pregando placa de uma igreja, eu estou pregando a palavra de Deus, estou pregando as boas novas. E não sabemos por quanto tempo teremos esta facilidade de poder transmitir o evangelho dessa forma. Porque o mundo está cada vez mais monitorado. Vocês perceberam isso? Eu não sei se vocês sabem, mas se você procurar, você vai ver que muitas postagens do presidente da República foram excluídas das redes sociais, porque eles achavam que estavam indo contra as normas da Organização Mundial da Saúde. Agora, você acha que falta pouco para começarem a fazer isso também com os pastores, com as igrejas? Impedir de se pregar a palavra? Ainda é tempo para você se converter, para você se render ao Senhor. Ainda é tempo para você se reconciliar com o Senhor. Pare de brincar com o evangelho. Pare de perder tempo com discussões vãs. Eu sei que a palavra é dura, mas é necessária. Porque eu sei que o Senhor está guardando a sua igreja, o Senhor está guardando a sua vida dessa pandemia, eu creio, essa é a minha fé. E lógico que eu oro para que tudo possa voltar de uma forma onde pessoas não venham ser prejudicadas por conta disso, perdendo seus empregos. Lógico que a gente ora, a gente continua orando pela nossa nação, e eu quero ver a nossa nação reagindo a tudo isso, passando agora, vivendo um momento diferente, um momento próspero, mas isso não pode ofuscar, e não pode de maneira nenhuma tirar da nossa mente, do nosso coração, que Jesus está para voltar, e é tempo de arrependimento. A igreja não pode ser como ela era antes da pandemia. Apenas envolvida em entretenimento, apenas envolvida em shows, em fama, em sucesso, em dinheiro. Não! A igreja está aqui para justamente ser o corpo de Cristo, é ser o Cristo revelado, é ser o bom perfume de Cristo, é ser sal e ser luz. Todos pecaram. Todos nós temos ou tínhamos uma dívida. Você precisa entender o plano da redenção, você precisa entender o que de fato Jesus veio, por que ele veio. A lei já apontava, por isso que Paulo está citando a lei aqui, a lei já mostrava isso, Deus já estava trazendo um exemplo para o seu povo. Então, rapidamente, para você entender o que a lei mostrava que todo aquele que contraísse uma dívida, se não conseguisse pagar a sua dívida, se tornava escravo do seu credor. E apenas um remidor, ou um redentor, um remidor, poderia pagar aquela dívida. Você vê isso com muita clareza num texto que tem na palavra em 2 Reis, capítulo 4, de uma viúva de um sacerdote que estava endividada. E os credores estavam batendo a porta para pegar os filhos dela como pagamento. Isso era lei. Não era maldade dos credores, era lei. Porque a dívida que ela tinha era uma dívida impagável, ela não conseguia pagar aquela dívida. E se você conhece a história, vale a pena você ler essa história, você vai ver que Deus fez um grande milagre, multiplicou o azeite na casa dela, e ela pôde pagar a sua dívida. Mas a verdade é que todos nós, ao nascermos neste mundo, nós já contraímos uma grande dívida, e essa dívida é impagável. Nem todo o dinheiro do mundo pode pagar essa dívida. E o diabo sabe muito bem disso. Não tem como você pagar essa dívida que foi contraída por causa do pecado, por causa dessa natureza que nós herdamos de Adão. Então o pecado entrou na humanidade por um homem, de carne e osso, como você e como eu, Adão. E assim o pecado entrou na humanidade. Agora, como é que vamos tratar isso? Como é que vai resolver isso? Então Deus envia seu Filho Jesus, e ele se encarna, ele se torna homem, como você e como eu. Mas sem o DNA do pecado, mas sem pecado. Porque alguém precisava pagar a dívida. Por isso que o diabo investiu contra Jesus, tentou Jesus no deserto, procurou impedir de ir para a cruz. O diabo não queria que Jesus fosse para a cruz sem pecado, porque ele sabia que ali estava a vitória.
Ali estava o pagamento da dívida. Então não pense você, pelo fato de você ser uma boa pessoa, isso basta para pagar a sua dívida. Não tem como, você não consegue. Você continua devendo. Por isso que Paulo fala aos Efésios, que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. E não é de obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras, não é por aquilo que você faz. Por mais que você possa fazer, trabalhar, ser uma boa pessoa, generosa, fazer muitas obras, caridade, isso não vai pagar essa dívida, não tem como. Não tem jeito. Todos nós pecamos e recebemos a herança de Adão. É uma dívida. Se você ler em Romanos 5, Romanos 5, Romanos 5, versículo 17. Olha o que diz aqui nesse versículo. A morte reinou sobre muitos, por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então tem essa pergunta. Sendo assim, do que eu preciso ser resgatado? É justamente disso, dessa dívida, desse pecado, que nos impede de ter a vida eterna, que nos impede de voltarmos para Deus. Essa dívida, ela é impagável. E pelo fato de ela ser impagável, nos faz escravos. 2 Pedro 2,19 diz o seguinte, que o homem é escravo daquilo que o domina. Então eu tenho uma dívida. Isso você pode entender em situações práticas. Se você tem uma dívida com um banco, você é escravo do banco. Você não é livre, você está preso ao banco, enquanto você não paga. E o pecado é uma dívida impagável. Como eu não consigo pagar, eu me torno escravo do pecado. Eu fico dominado pelo pecado. As coisas que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E assim eu sou dominado pelo pecado. Conduzido pelo pecado. Porque é uma dívida impagável. Se você ler comigo em Gálatas, no capítulo de número 4. Gálatas 4, versículo 3 diz o seguinte, que o mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Este mesmo mundo que jaz no maligno. Por que Paulo coloca éramos? Porque ele está falando para a igreja. Está partindo do princípio que você já foi resgatado. Mas antes de sermos resgatados, nós éramos dominados pela natureza do pecado. Então, isso é um assunto que você precisa entender. Então não é por obras, não é você ser uma boa pessoa, não é o fato de você ir à igreja apenas, não. É você crer em Jesus. Eu volto aqui agora a falar. Este crer não é apenas de lábios, de falar eu creio, eu acredito em Jesus. Diz a palavra que até os demônios creem. É você crer, a fé que te leva à obediência, a fé que te leva ao arrependimento. Esta é a verdadeira fé que te salva. Ah, pastor, mas como é que é isso? Lá fala que basta você crer em Jesus. E eu citei aquele texto de Mateus, que diz que Jesus falou, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, fazer a vontade do Pai é obediência à palavra de Deus.
Eu estou colocando aqui justamente para você a realidade espiritual. Existe sim o céu, como também existe o inferno. Há apenas uma escolha, um caminho a seguir. A verdade é que todos pecaram, nós já estávamos destinados ao inferno, à condenação, estávamos condenados. Mas a graça de Deus nos alcançou e nos deu agora a condição de andar por um outro caminho. Entenda isso, isso não é brincadeira. Por mais que Jesus não venha voltar agora, nessa semana, no mês que vem, nós não sabemos, ou daqui 1 ano, daqui 10 anos, o amanhã não pertence a você como não pertence a mim, você não sabe o seu amanhã. Quantas pessoas que contraíram este vírus e perderam as suas vidas? Quantas pessoas talvez ainda tinham planos para o futuro e de repente algo invisível alcança, contamina e tira e rouba a vida? O momento é o hoje, é o agora. O único tempo que nós temos é o hoje, é o presente. De fato, é um presente. É o presente de Deus para a sua vida. Essa é a realidade. Todos nós precisamos de um Redentor. Por isso a Páscoa. Porque todos nós contraímos uma dívida. E essa dívida é impagável. Essa dívida me torna escravo. Agora, como o pecado entrou pelo homem, Deus se fez homem para resolver isso. Gálatas 4 ainda, versículo 4, diz o seguinte: mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E, porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Aleluia! Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Deus enviou seu filho Jesus. E se você for para 1 Coríntios, capítulo 7, eu não sei se eu coloquei o texto aqui. Esse é o texto que eu acabei de ler, Gálatas 4. E se você for para o texto de 1 Coríntios 7, olha o que aconteceu aqui. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 23. 1 Coríntios 7, versículo de número 23. Está lá. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Aleluia. É uma dívida impagável. Nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas nós fomos comprados. Comprados. Então, como é que nós somos comprados? E diz que foi um alto preço. Por isso que isso aqui é uma exortação. Não voltem a ser escravos do mundo. Não voltem a ser escravos do pecado. Vocês foram comprados. Há um Senhor agora sobre a vida de vocês, pois é assim que a lei declarava. A lei dizia o seguinte: aquele que pagasse a dívida de uma pessoa, essa pessoa agora se tornava escrava dela. E hoje nós somos escravos do Senhor Jesus, servos do Senhor Jesus. Porque Ele me comprou, porque Ele te comprou. Então, se você for lá para a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 18,
Diz o seguinte: olha, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Aleluia! Nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus. Essa era a moeda de compra. Por isso que Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz sem pecado. O sangue representa a vida, um sangue puro, era o preço do resgate pela sua vida. Jesus sofreu o que sofreu por você, para pagar o preço pela sua vida. O preço foi pago, mas o que acontece é que muitos não recebem este presente, não recebem esta graça, não aceitam esse presente. E sofrem por isso. Fomos comprados por alto preço e foi pago com a vida de um inocente, com a vida de um Deus encarnado, porque o pecado entrou através de um homem, Deus se fez homem e agora entrega a sua vida em nosso lugar para nos resgatar, para nos dar novamente a vida que lá atrás foi perdida. Tudo isso por amor. Amor a mim, amor a você, um amor que nós não podemos explicar em palavra humana, é o amor de Deus. Mas eu volto a dizer, o tempo está acabando. A dívida então foi paga. Vá comigo para a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo de número 11. Eu vou aqui avançar por causa do tempo. Colossenses 2, versículo de número 11 está lá. Colossenses 2:11. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido, presta atenção nisso aqui, foi removido o domínio de sua natureza humana, do qual nós éramos escravos, era o pecado, era a dívida impagável. Então, foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Olha o versículo 13. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Aleluia. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, ou seja, a dívida, e removendo-o, pregando-o na cruz. Aleluia. Deste modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Aleluia. Eu imagino essa cena no mundo espiritual, Jesus ali na cruz derramando o seu sangue, e quando o Senhor Jesus declara: está consumado, essas autoridades espirituais do mundo que jaz no maligno, o próprio Satanás, eles perdem a autoridade para todos aqueles que entregam as suas vidas ao Senhor Jesus, porque Jesus está dizendo: eis, está pago, essa dívida está paga, eu estou cancelando o escrito de dívida que era contra a vida da humanidade, a sua vida. Aleluia, o Senhor pagou a sua dívida, o Senhor pagou essa dívida que era impagável, o Senhor te resgatou. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ele nos resgatou. Ele nos resgatou. Colossenses 1, versículo 13, diz lá, Colossenses 1, versículo 13, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Esta é a nossa Páscoa, essa é a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa libertação. Jesus nos comprou. Jesus te comprou. Por que você anda distante dele? Por que você não valoriza isso? E ele em breve voltará para te buscar, se você assim estiver nele.
Eu quero dizer algo para você que agora o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu sei que talvez alguém aqui, ou talvez que vá nos assistir, tenha uma fé que diz que uma vez que eu sou salvo, sempre serei salvo. Não é bem assim que a Bíblia diz. Há textos que mostram pessoas que participaram da fé em Cristo, que receberam o Espírito Santo e depois abandonaram. Então, entenda algo, de fato, Deus não vai tirar aquilo que Ele te deu. Mas você pode perder aquilo que Ele te deu. Que uma vez que Ele te deu, a responsabilidade é sua de trabalhar essa salvação. Desenvolver a salvação. Entenda isso. Não brinque com esse presente maravilhoso que Deus lhe deu. Porque eu posso te dar um presente a você, e de fato, se eu dou um presente para você agora, eu nunca vou pegar de volta. É um presente, eu lhe dei. E assim Deus também faz. Agora, você pode muito bem desprezar o presente que eu lhe dei, você pode muito bem pegar esse presente e dar para uma outra pessoa, você pode muito bem pegar esse presente e dizer, eu não gostei desse presente. E tem muitas pessoas, infelizmente, que conheço, que batizei, que pastoreei, que batizei, que infelizmente está fazendo isso. Com o presente que Deus deu, está desprezando, está jogando fora. Porque acha que já fez tudo que devia ter feito. Eu me batizei, e eu creio com a minha boca em Jesus, mas o coração está distante do Senhor. Não vai entrar no reino dos céus. Não vai entrar no reino dos céus. Porque não está fazendo a vontade do Pai. Muito bem, a dívida foi paga. Ele nos resgatou. Se você ler em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo de número 6. Romanos 6, 6. Diz lá, sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Aleluia! Essa é nossa redenção, meu amado irmão e irmã. Você foi libertado da escravidão do pecado. O pecado já não tem mais poder sobre a sua vida se você entregou a sua vida a Jesus. Entenda isso. Porque a dívida foi paga. E se eu não tenho mais a dívida, eu não preciso mais ser dominado por ela. Porque o homem, ele é dominado justamente, ele é escravo. Ele é escravo daquilo que o domina, no caso o pecado. Mas quando você recebe por fé o sacrifício do Senhor Jesus e crê na sua ressurreição, este domínio sai de sua vida. E você já não é mais escravo, você é livre. Você é livre para viver a verdadeira vida que Jesus lhe deu. E lhe dá hoje. Amém? Glória ao nome do Senhor. E o que acontece depois que nós pagamos, que é paga essa dívida? Romanos 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitar dos mortos. E como resultado podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Aleluia. Agora sim eu faço as boas obras. Por quê? Porque agora eu pertenço a Cristo. Por quê? Porque agora o Espírito dele está na minha vida. Então eu não faço obras para ser salvo. Porque eu sou salvo, eu faço as boas obras. Deus me capacita, Deus me habilita a fazer as boas obras, aleluia. Pertencemos a Cristo, somos agora filhos do Senhor, Gálatas 4. Então quem é filho de Deus, aquele que recebe, que crê, que obedece à palavra do Senhor, que se entrega a Jesus, pode agora ser chamado filho de Deus. Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 7, diz lá, agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho,
Deus o tornou herdeiro dele. Somos herdeiros do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então eu encerro aqui essa palavra dizendo que ainda há tempo. Ainda há tempo para você se render a Jesus. Não uma religião humana, mas ao verdadeiro Deus, a Jesus. Você não caiu de paraquedas nessa live. Você não está assistindo esta mensagem por acaso. Deus está lhe dando a oportunidade de se reconciliar com Ele, de se arrepender dos seus pecados e de entender de uma vez por todas que não é o fato de você ser uma boa pessoa que vai lhe garantir o céu, mas é receber o sacrifício de Cristo na sua vida. É você se arrepender dos seus pecados, saber que você tem sim pecado na sua vida e você precisa se arrepender disso que domina o seu coração, domina a sua vida. E entender que o sacrifício de Cristo, a vitória que Ele obteve na cruz, te libertou dessa escravidão do pecado. Ah, então significa que eu não vou mais pecar? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você não vai ser mais dominado pelo pecado. Se porventura você tropeçar no pecado e cair, você tem um advogado junto ao Pai. Basta você se arrepender e confessar o seu pecado e não pecar mais. Não é a liberdade que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Essa liberdade que Cristo nos dá não é o fato de agora eu poder sempre pecar porque eu sou livre e depois Jesus vai me perdoar. Não, isso é brincar com a graça de Deus. Isso é brincar com a graça de Deus. A liberdade que o Senhor lhe dá condições de dizer não ao pecado. Não à sua natureza pecaminosa. Antes você não podia fazer isso porque você era escravo. Lembra disso? O pecado, a sua dívida lhe dominava, mas Jesus te libertou. Então você pode dizer não ao pecado. Vigie e ore para que você não entre em tentação. Porque a carne é fraca, mas o espírito é forte, está pronto. Todavia, se você pecar, e lembrando que quando João escreve isso em uma de suas cartas, ele fala isso, olha, eu escrevo isso para que vocês não pequem. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado. Não é o fim do mundo ainda. Basta você se arrepender e não pecar mais. Jesus falou isso àquela mulher adúltera, quando haviam vários homens com pedras nas mãos para atirar sobre aquela vida. E Jesus lançou aquela palavra muito conhecida, uma expressão muito conhecida. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos começam a largar as suas pedras, ir embora. E Jesus olha para aquela mulher e fala para ela, pergunta para ela, cadê os teus acusadores? Não havia mais ninguém ali. Mas Jesus olhou para aquela mulher e fala algo que muitas pessoas passam por esse texto, não se atentam para o que Jesus falou para aquela mulher. Ele fala o seguinte, olha, nem eu te condeno. Porém vá e não peques mais. Estávamos no pecado, no lamaçal do pecado, e Jesus falou para nós, olha, eu não te condeno, eu vim para te salvar. Ele te salva, e ele diz, agora não peques mais. Não peques mais. Ele nos salvou do domínio do pecado. E o pecado, sabemos que nos levava à morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que é dado a todos aqueles que creem em seu nome. Você pode estar em pecado agora. Basta você confessar, se arrepender. E o perdão do Senhor ainda está disponível para você, como está disponível para mim. Quando eu erro, quando eu percebo que pequei, logo eu dobro os meus joelhos e peço perdão ao Senhor. Me perdoa, Pai. Me perdoa. Mas eu tenho que não sou mais escravo do pecado.
Talvez essa tristeza que está no teu coração, o sentimento de acusação e de condenação sobre a sua vida é justamente o fato de você ainda estar sob o domínio do pecado. Mas quem sabe esta noite é a noite da tua libertação, é a noite da sua salvação. Por isso eu quero convidar você que deseja ser livre dessa escravidão, que deseja receber verdadeiramente Jesus como Senhor de sua vida, crer nele de todo o coração. O Espírito Santo vai te favorecer neste momento, porque é ele que te convence. Não sou eu, é ele. Deixa ele falar o teu coração, porque você está percebendo algo no teu coração. É o Espírito Santo te convencendo, te mostrando o verdadeiro caminho. Eu quero orar pela sua vida. Se é com você, feche os seus olhos agora. E repita essa oração comigo, com fé. Com fé. Creia que Deus está ouvindo a sua oração. Mas ore comigo assim. Senhor Deus, esta noite ouvi a tua palavra e ela veio de encontro ao meu coração. Nesta noite, reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Esta noite, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo desta velha vida. E eu entrego a minha vida, o meu coração, ao Senhor. Eu lhe peço, perdoa os meus pecados. E eu declaro, esta noite, a minha fé em Jesus Cristo, como Senhor da minha vida. Eu declaro, pela fé, que Jesus morreu, mas o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. É a minha fé. E eu te agradeço por me amar e por me aceitar como filho. Me ajuda nesta nova jornada. Preciso de ti. Em nome de Jesus, meu Senhor, é que eu oro. Amém. Amém. Se você fez essa oração, eu quero pedir que você escreva para mim. Seja aqui pelo YouTube, seja pelo Facebook. Está lá Esdras Lacerda, você vai me encontrar lá. Seja pelo WhatsApp da igreja, entra na página do Facebook da igreja, NASA Campo Limpo. Lá tem o WhatsApp da igreja, você pode clicar lá e escrever para mim. Eu vou receber essa mensagem, porque eu quero continuar acompanhando você, porque você está vivendo agora uma nova vida. E nessa nova vida você precisa ser cuidado, discipulado, através da palavra de Deus. E eu me coloco à disposição para te ajudar nessa nova jornada. Tá bom? Então, onde você estiver, qualquer lugar desse país ou do mundo, eu não sei aonde esta live está chegando, mesmo depois de gravado, não sei aonde ela vai chegar. Eu quero te ajudar, em nome de Jesus. Eu quero fazer mais uma oração com você que já é crente em Jesus Cristo, mas você foi confrontado nessa noite, porque você sabe que estava longe dos caminhos do Senhor. Você sabe que estava conduzindo a sua vida do seu jeito, mas você ouviu a palavra e você entendeu que precisa tomar uma atitude. Ainda há tempo para você se arrepender. Eu quero orar por você agora, você que quer se reconciliar com o Senhor Jesus. Feche os seus olhos agora, eu quero orar por você. Pai, agora eu coloco esse meu irmão, esta minha irmã, que entendeu que está longe, distante do Senhor, que entendeu que se deixou conduzir novamente pela escravidão do pecado, mas conhece a tua palavra, conhece o teu amor, a tua graça, mas também conhece a tua justiça. Senhor,
Em nome de Jesus, recebe os teus filhos, ó Deus. Assim eu lhe peço. Perdoa os pecados, ó Deus, pois eu creio arrependidos. E gera novamente a alegria da salvação em seus corações. Gera novamente no coração, ó Pai dos meus irmãos, o temor ao Senhor. E o amor ao Senhor, o primeiro amor. Em nome de Jesus, abençoa esse coração agora. Que toda a acusação e condenação do inferno venham cair por terra nesta vida, em nome de Jesus. E que eles possam viver em novidade de vida novamente, com alegria no coração, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus eu oro agradecido a ti. Amém. Amém. A mesma coisa eu falo para você, se você precisar de ajuda nessa reconciliação com o Senhor, eu me coloco à disposição para te ajudar. Se você é da nossa igreja, fica até mais fácil. Se você não é, você pode me encontrar nas redes sociais. Ainda há tempo. Jesus é a nossa redenção. Essa é a nossa Páscoa, a verdadeira Páscoa. E logo, muito em breve, estaremos na Terra Prometida, estaremos na Nova Jerusalém, reinando com o Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Quero fazer uma última oração para encerrar e também interpretar a bênção apostólica. Só dando mais uma olhada aqui nas mensagens. Glória a Deus. Depois eu vou ler todas elas. Não sei se tem alguma mensagem aqui. Ao reverendo Edson, mais uma vez conosco. Meu tio. Né? Glória a Deus. A paz. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Para a restauração, para a salvação, ainda há tempo. Mas esse tempo está acabando. Esse tempo ainda está acabando. Amém, meus irmãos? Amém? Que bom que você pôde ficar comigo durante esse tempo, né? 1h30 aqui, glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida ricamente e que você tenha uma semana abençoada, uma semana próspera, mesmo que por enquanto ainda em quarentena, e para aqueles que estão trabalhando, que Deus guarde a sua vida, te livre deste vírus, e que todos nós possamos ter vida tranquila nesses dias que têm sido atormentados por notícias ruins, mas que você possa estar guardado, refugiado do Senhor, que é o refúgio e fortaleza, que a tua mente esteja em paz em Cristo Jesus. Amém? Deixa eu orar por você, encerrando o nosso culto desta noite. Pai, obrigado mais uma vez pelo culto que pudemos oferecer ao Senhor. Te agradeço por todos aqueles que puderam estar conectados, ó Pai, comigo. Abençoe, Deus, a vida, a família de cada um. Cerca, Pai, com o teu cuidado. Livra de todo mal. Que todos possam, ó Deus, apesar das aflições, das dificuldades do tempo presente, terem, ó Deus, vida próspera, terem, Senhor, a provisão do Senhor sobre as suas vidas, a cura e o cuidado do Senhor sobre as suas vidas. Em nome de Jesus, eu os abençoo como servo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, não somente hoje, mas até aquele glorioso dia, a volta de Cristo Jesus. Se você crê, digita um amém aí bem, né, em letra maiúscula. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Se Deus quiser, estaremos mais uma vez aqui, né, no canal da igreja mesmo, na terça-feira, às 20 horas. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Até mais.